Peço que os irmãos abram, então, as suas Bíblias no livro de Neemias. Já estamos aí na parte final, na metade final do livro de Neemias. Restam mais alguns capítulos apenas. Então, nós vamos ler hoje, estudar hoje, o capítulo 8 de Neemias. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. É um capítulo pequeno, 18 versículos apenas. Então, peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Vamos fazer a leitura assentados mesmo. E chegando o 7º mês, Neemias 8, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender os que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo da lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim.
Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabana e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós louvamos o Teu nome, mais uma vez falamos contigo nessa noite, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa abrir, ó Deus, os nossos corações, abrir as nossas mentes, ó Deus, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos propôs nessa noite. Precisamos, ó Deus, da Tua direção, precisamos do Teu guiar, do Teu conduzir. Precisamos, ó Deus, do Senhor em tudo na nossa vida, ó Deus, e nós precisamos do Senhor nessa noite, para compreendermos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Fala-nos, ó Deus, que em tudo, ó Pai, o Senhor receba a glória, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a principal pessoa nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente tem exposto o livro de Neemias, e a gente tem aprendido, a gente tem sido extremamente edificados pelo ministério de Neemias, pelo livro, pela história de Neemias, e a gente tem visto como Deus tem agido, como Deus tem cuidado do povo. Não foram poucos os ataques, as dificuldades, as adversidades que Neemias enfrentou durante todo aquele ministério. Não foram poucas as situações em que ele se viu talvez amedrontado, talvez encurralado, com ameaças de morte, com ameaças internas entre o próprio povo, com discussões, com intrigas, com fofocas. Mas como nós lemos no início desse culto, ali no capítulo 49 de Isaías, nós podemos perceber também o cuidado de Deus na vida daquele povo, por meio da ação do Espírito Santo, por meio da condução do Espírito Santo. Neemias restaurou aquela cidade, juntamente com aquele povo que o ajudou. E agora, diante de uma cidade reconstruída, diante de uma cidade reconstruída, que representa muito mais do que uma reestruturação de sua estrutura física, dos seus muros, das suas portas, mas representa também corações reconstruídos, corações transformados. E a gente observa, no início do capítulo de Neemias, os fariseus, opositores, eles diziam: olha o que fazem aqueles fracos judeus, olha aquele povo, como eles são sofridos. E depois eles mesmos, os inimigos, tiveram que reconhecer: vejam que estes têm a bênção de Deus. E agora, no capítulo 8, nós vamos entender a razão disso tudo. No livro de Neemias, hoje, no capítulo 8, nós vamos aprender sobre a restauração promovida pela palavra de Deus. Que palavra é essa? A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que é Cristo. Por quê? Porque o Verbo encarnado, a palavra encarnada, Jesus é a palavra. Cristo é a palavra. Na história de Neemias, nós temos acompanhado, ele realizou diversas reformas, diversas
reestruturações. E se fosse nos tempos de hoje, nos nossos tempos modernos, nós diríamos talvez que Jerusalém passou por um processo de revitalização. Palavra da moda para muitas igrejas, revitalização de igreja. Talvez nós pudéssemos dizer, olha, Jerusalém passou por essa revitalização, os muros foram reerguidos, as portas foram postas nos seus devidos lugares, as fontes, não apenas a reestruturação física daquela cidade, como nós falamos, mas também uma reestruturação daquele povo. Um povo abatido, um povo desanimado, um povo cansado, derrotado, mas que foi também restaurado. Mas sem dúvida o que nós lemos aqui no capítulo 8, queridos, que a principal reforma, a principal reestruturação, a principal reconstrução que Neemias promoveu em Jerusalém foi o retorno, foi recolocar o povo debaixo da autoridade da palavra de Deus. Debaixo da autoridade dessa palavra. Palavra essa que, como nós já dissemos, palavra que cura, que transforma, que liberta. Essa é a palavra e essa foi a principal reforma que Neemias produziu naquele tempo. E quando olhamos, por exemplo, para a história da igreja, todo grande movimento, a reforma protestante, o que Lutero queria, o que Lutero desejava, era trazer de volta a centralidade da Escritura. Era trazer de volta para o povo e dizer, olha, vocês não estão debaixo da autoridade da Igreja Católica, vocês não estão debaixo da autoridade do Papa, mas vocês estão debaixo da autoridade da palavra, do Verbo encarnado, do Cristo, sola Escritura, solo Christus. Foi isso que Lutero promoveu. E todo o grande movimento, a reforma protestante, os grandes avivamentos, o derramado do Espírito Santo, todos os grandes movimentos espirituais da história da igreja estão diretamente ligados com a exposição fiel das Escrituras. Quando lemos a história dos grandes pregadores, Charles Spurgeon, John Wesley, pessoas, Jonathan Edwards, pregadores que reconstruíram, que fizeram muito, não apenas pelo Evangelho, mas transformaram a realidade de cidades inteiras, por meio da pregação fiel das Escrituras. Todo movimento está diretamente ligado com a submissão do homem diante da autoridade das Escrituras. Hernandes Dias Lopes vai dizer que sempre que a palavra de Deus é exposta com poder, há uma profunda manifestação do Espírito, gerando despertamento espiritual na vida do povo e no crescimento da igreja. Percebam, o segredo, queridos, é a palavra, a chave, aquilo que move, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos movimenta é a palavra. Não são os nossos dons, não são os nossos talentos, não são as nossas capacidades intelectuais, cognitivas, não. Não é aquilo que nós podemos fazer, não, é sim pela palavra. E é isso que Neemias mostra para nós. Por quê? Porque a reconstrução surge a partir da palavra de Deus. Neemias é levantado por Deus e Deus fala, Neemias, vai para Jerusalém. A palavra de Deus. E Neemias então vai e executa todo aquele projeto depois que ouviu a palavra de Deus. E agora então Neemias recoloca a autoridade da Escritura sobre todo aquele povo. Neemias então reforma, ele reconstrói uma cultura, reconstrói toda uma estrutura, toda uma religião que estava perdida.
Tudo isso por causa da palavra. A palavra, queridos, a sujeição à palavra, a submissão à autoridade da palavra de Deus é o segredo, é a chave. Muito se fala nos tempos de hoje, como nós já falamos, sobre revitalização de igrejas. Muito se fala sobre reavivamento, sobre avivamento, despertamento. Muitos buscam isso, espiritualidade. Mas a chave, o segredo para todas essas coisas foi e é e sempre será a palavra de Deus. Se a palavra não for aquilo que nos move, não há despertamento. Se a palavra não for aquilo que nos move, não há avivamento. Se a palavra não for aquilo que nos move, não há revitalização de igrejas. Se a palavra não for aquilo que nos move, não há espiritualidade em nós. É isso que Neemias aponta. Não há despertamento, não há avivamento, não há espiritualidade, revitalização, não há nada disso que não venha acompanhado de um profundo senso da autoridade que a palavra tem sobre nós. E nós perdemos esse senso, perdemos essa noção. O que passa disso, queridos, é mero entretenimento. Se a palavra, o Cristo encarnado, o Verbo encarnado, não for o centro dos nossos cultos, das nossas reuniões, é mero entretenimento. A palavra precisa ser o centro. De modo que canções bonitas, canções emotivas, palavras motivacionais, que muitas das vezes mexem com nossas emoções, mas que são extremamente vazias de palavra, não são capazes de gerar nada, absolutamente nada em nós, além do que mero sentimentalismo. A cidade de Jerusalém vivia, naquela época, em um tempo de crise. Crise de identidade. Neemias, por exemplo, ele nunca havia pisado em Jerusalém. Crise de autoestima. Nós vimos ali um povo extremamente abatido, um povo extremamente desanimado, derrotado. Crise financeira, uma cidade destruída, é uma cidade sem segurança, é uma cidade sem comércio, é uma cidade sem recursos. Crise de pertencimento. Muitos dali não se sentiam pertencentes da cidade de Jerusalém. E nós hoje, quando olhamos para a nossa realidade, nós podemos observar tranquilamente que vivemos em nossas igrejas todas essas mesmas crises. Tantos anos depois da história de Neemias, hoje nós enfrentamos as mesmas crises. Crise de identidade, quem eu sou em Cristo Jesus. Crise de autoestima, para que eu sirvo. Crise de pertencimento. Muitas das vezes, quantos de nós não conhecemos alguém que, olha, eu não me sinto pertencente àquela igreja. Eu não me sinto pertencente no reino de Deus. São diversas crises, percebam, as dificuldades que Neemias encontrou aqui nesse povo, nessa circunstância, nessa época, são as mesmas que nós encontramos hoje. E como Neemias lidou com isso, como Neemias tratou toda essa crise que aquele povo enfrentava, Neemias se valeu da autoridade da palavra. E por meio da palavra ele venceu todas essas adversidades. Então, se nós hoje quisermos vencer essas adversidades, queridos, precisamos nos valer da autoridade da palavra, da supremacia da palavra, da suficiência da palavra, da necessidade da palavra.
Precisamos da palavra, queridos. Precisamos da palavra para sabermos quem nós somos. E o que nós somos pecadores justificados pela graça. E pela justiça divina nós fomos adotados por Deus. De modo que Ele nos tornou herdeiros seus, co-herdeiros com Cristo. Para sabermos agora, queridos, que uma vez comprados pelo sangue de Cristo, vertido naquela cruz, nós fomos comprados, nós pertencemos a esse Deus. Nós não somos meros voluntários. Nós somos agora escravos da sua graça, somos servos, nós pertencemos a Ele, nada, absolutamente nada, o apóstolo Paulo vai dizer, pode nos separar dEle. E por meio da palavra, todas as crises são lançadas por terra, todas as crises são jogadas ao chão por meio da palavra. A palavra é a chave. As restaurações, as reformas, as reconstruções, as transformações que nós desejamos acontecem por meio da palavra. E olha que interessante que lemos aqui no primeiro versículo. Neemias 8, versículo 1. Diz assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Olha que interessante, queridos. A Bíblia fala que todo o povo se juntou na praça e pediram a Esdras que trouxessem o livro da lei. Ou seja, queridos, aquele povo estava sedento pela palavra. O povo hoje está sedento pela palavra, igrejas inteiras sedentas pela palavra, e esse ajuntamento, ele não foi algo orquestrado por Neemias, ele não foi algo que Neemias obrigou, que Neemias ordenou, que Neemias impôs, não. Foi um ajuntamento espontâneo, foi heterogêneo, porque olha o que ele fala que todo o povo, homens e mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora, queridos. Pobres, ricos, daquele trabalhador mais humilde até os nobres. Todo o povo, homens e mulheres, jovens e crianças, eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo: buscar a palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque Neemias faz questão de deixar claro de que todo o povo, homens e mulheres, ricos e pobres, todos eles jovens e crianças, adultos, idosos. Por que é importante destacar isso, queridos? Porque isso mostra que não importa o que você é, não importa quem você é, a sua cor, a sua classe social, todos nós, não importa o seu nível acadêmico, sua classe econômica, todos nós, sem exceção, precisamos e carecemos da palavra de Deus. Quando nós olhamos o Evangelho de João, ali no capítulo 3 e depois no capítulo 4, João faz um paralelo. Primeiro ele mostra a figura de Nicodemos, um homem, numa sociedade onde as mulheres eram renegadas. Um homem de alta condição econômica, um homem rico, um homem de alta posição intelectual, teve acesso às melhores faculdades da época, aos melhores cursos, extremamente inteligente, um homem casado, chefe de família. E depois no capítulo 4, a mulher do poço, uma mulher sem marido, mulher pobre, analfabeta, sem condição nenhuma, e aquilo que Cristo tinha, Ele ofereceu aos dois: a salvação
Por que Cristo faz isso? Porque Ele apresenta, Ele diz, olha, não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem estudo, se você não tem estudo, ambos precisam de algo, todos nós precisamos de algo, e é algo esse que somente Deus pode nos dar, somente Cristo pode nos proporcionar, que é a salvação. E Neemias destaca isso. Precisamos, queridos, ter vontade de nos reunir, não apenas para ouvirmos canções bonitas, cantores famosos, pregadores bonitos, palavras bonitas, não, mas nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham pressa em ouvir a palavra. E a gente observa, não era uma novidade que os atraía. Não era nada novo. Não era um movimento novo. Não eram esses movimentos que surgem de ano após ano, que as pessoas acham que dá certo porque tem um monte de gente lá. Não era esse tipo de movimento, não. Eles estavam ali atraídos pela palavra, e a palavra não era nova, a palavra não era novidade. E diante disso nós precisamos nos perguntar, o que tem nos atraído? O que tem nos trazido à igreja? O que tem chamado a nossa atenção? O que deve nos atrair, queridos, para a igreja não é o convívio social, isso é importante. O que deve nos atrair para a igreja não são os nossos relacionamentos, o networking que nós podemos fazer, não, isso é importante também. O que deve nos atrair para a igreja, queridos, não é o trabalho em que nós fazemos, não são as músicas que nós cantamos, muitas das vezes músicas vazias, sem conteúdo, não é a minha atuação, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo. O que deve nos atrair para a igreja, a nossa motivação, aquilo que nos atrai, aquilo que nos faz querer vir à igreja, deve ser a palavra de Deus. E quando a palavra não é nossa principal atração, nossa principal motivação, das duas uma, queridos, ou nós aqui temos falhado na exposição da palavra, ou você precisa urgentemente rever as suas motivações. É uma pergunta que nós devemos fazer. Qual tem sido a minha motivação? Aquilo que nos move, aquilo que nos traz à igreja todos os domingos. Se não for pela palavra, meu irmão, você precisa urgente rever as suas motivações. Aquelas pessoas estavam ali sedentas pela palavra. Aquelas pessoas não buscavam alguém para lhe contar experiências sobrenaturais. Não estavam ali para ouvir alguém contando, anunciando mensagens de conforto, mensagens que massageiam, que fazem bem, que afagam o nosso ego. Eles não estavam ali buscando mensagens que dizem que você é o centro do Evangelho. Eles não estavam ali buscando mensagens que pregam fé sem arrependimento, que pregam salvação sem conversão, não. Eles buscavam ali um fiel expositor das Escrituras. Eles buscavam ali um expositor da lei que falasse sobre o pecado do homem. A maior necessidade, queridos, da igreja é de homens que conheçam e homens que preguem a palavra de Deus com fidelidade. A pregação da palavra é a maior necessidade da igreja.
A pregação da palavra é aquilo que há de mais importante na igreja. A palavra tem poder, queridos. Todo poder emana da palavra de Deus. E em nós aqui, pregadores, nós que louvamos, os músicos, aqueles que tocam, aqueles que cantam, em nós, queridos, não há virtude alguma. Não há nada em nós que possa convencer o pecador de seu pecado. Não há nada em nós que possa reconciliar o homem com Deus. Tudo acontece por meio da palavra de Deus. E a pregação dessa palavra essa que é viva, palavra essa que é poderosa, gera reações nos homens. E nós observamos aqui no capítulo 8, algumas reações que deveriam nortear os nossos cultos, nortear as nossas reuniões, os nossos encontros. A primeira e mais importante reação que a mensagem do Evangelho deve causar, nós observamos no verso 9. Olha o que ele fala. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Queridos, ao ouvirem aquela palavra, todo o povo, aquele mesmo povo, homens, mulheres, pobres, ricos, jovens, adultos, crianças, todo o povo, da mais diversidade possível, da maior diversidade possível, todos aqueles homens e mulheres choravam, eles prantearam, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Mas percebam, queridos, não se trata aqui daquilo que temos visto nos dias de hoje, choro de emoção por mensagens bonitas. Não, era choro de quebrantamento, era choro de ciência da pecaminosidade que haviam naqueles corações, era choro de arrependimento, porque o apóstolo Paulo vai dizer que se não fosse pela lei não conheceríamos o pecado, e eles choravam ao ouvir a palavra da lei, eles estavam chorando porque estavam tomando ciência do pecado que havia em seus corações. A palavra de Deus produz quebrantamento, a palavra de Deus produz arrependimento, a palavra de Deus produz choro pelo nosso pecado. O verdadeiro conhecimento da palavra de Deus nos leva às lágrimas. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais temos a consciência de que somos pecadores, do pecado que é em nós, e mais choramos por esse pecado. O emocionalismo, queridos, é inútil. O sentimentalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento, o entendimento de que nós somos pecadores, de que nós carecemos da graça de Deus, de que se nós não tivéssemos a graça de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, jamais poderíamos alcançar tamanha salvação. Esse entendimento é essencial ao cristianismo. É impossível, queridos, compreender a verdade sem ter sido tocada pela palavra, sem termos sido tocados pela palavra. E olha que interessante, olha que maravilhoso, depois de quebrantados, depois de quebrados, arrependidos pelo pecado, olha o que acontece no versículo 10. A outra maneira como aquele povo reagiram com alegria pela restauração de Deus. Olha o que Neemias fala: a alegria do Senhor é a vossa força. Queridos, Neemias estava dizendo: olha, não se trata de uma alegria circunstancial,
Não se trata de uma alegria momentânea, uma alegria sentimental, não, é a alegria de Deus. É uma alegria indescritível. Deus não é apenas a origem dessa alegria, mas também o conteúdo dessa alegria. Deus não gera alegria em nós, mas Ele é a alegria em nós. Ele não produz uma alegria com as coisas desse mundo, mas Ele é a própria alegria. Ele é a própria felicidade. É isso que Neemias garante para nós. O povo então se alegra, se regozija, não apenas por causa de Deus, mas sobretudo em Deus. O povo se alegra em sua graça, se alegra em seu amor, se alegra em sua misericórdia, em seus dons, e é na presença de Deus que há essa plenitude de alegria. No versículo 13, então, queridos, Esdras, no dia seguinte, ele organiza um estudo para a liderança daquele povo, um estudo mais profundo. A gente observa que no primeiro momento aqui Esdras, ele trabalha, ele lê, estuda a Bíblia com todos ali, com a massa, e no dia posterior, no dia seguinte, o versículo 13 vai dizer, ele começa a trabalhar então com lideranças, com pessoas, um grupo mais seleto. E olha que interessante, Esdras promove ali um intensivo, um grande estudo da palavra de Deus. Um grande reavivamento estava acontecendo. Todo grande reavivamento, ele segue um padrão. Ele começa em primeiro lugar com a exposição da palavra. Em segundo lugar, com o quebrantamento, com o arrependimento, com a consciência de que nós somos pecadores. E Neemias, então, dá sequência a esse avivamento. Está acontecendo ali um grande avivamento, fruto da obediência, da observância da palavra de Deus. E essa mudança é iniciada ali pelos líderes, os líderes do povo. Haviam práticas ali dentro da religião judaica que haviam sido esquecidas. E então, quando eles voltam para a palavra, quando eles voltam à exposição da palavra, eles começam a perceber que precisavam ser direcionados pela palavra. Depois do quebrantamento, depois do choro e seguidos da alegria que há em Deus, eles começam a ter a consciência, olha, a partir de agora, nós precisamos ser direcionados, nós precisamos ser regidos pela palavra. Tudo gira em torno da palavra. A palavra, a Escritura, deve guiar a igreja. A palavra, a Escritura, deve guiar as nossas vidas. Olha que interessante. Quando olhamos lá no livro de Gênesis, é a primeira tentação de Satanás do Éden, queridos. Ele não falou sobre sexo. Ele não falou sobre dinheiro, ele não falou sobre poder. A primeira tentação de Satanás foi fazer com que Eva duvidasse da palavra de Deus. Satanás nos tenta, queridos, não com essas coisas, dinheiro, sexo, poder. Satanás nos tenta, queridos, quando ele nos faz duvidar de que essa palavra é a verdade absoluta sobre nós. E nós somos tentados todos os dias, somos tentados diariamente a isso. E toda a liderança, todo o povo, se mobilizaram ali para tentar então acertar a vida, para tentar direcionar a vida deles de acordo com a palavra. Nós lemos aqui, havia ali uma unanimidade em buscar a palavra de Deus. E agora então eles chegaram a outra unanimidade. Olha, nós não precisamos apenas buscar a palavra de Deus, porque muitos leem a palavra de Deus,
muitos conhecem a palavra de Deus, muitos estudam a palavra de Deus, mas não basta. Não era somente isso, é necessário algo mais, e aquele povo percebe, é necessário que além de conhecermos, precisamos agora obedecê-la. Precisamos agora nos submeter à palavra de Deus. É isso que Neemias nos ensina. E esse reavivamento foi tão extraordinário, queridos, que a Bíblia fala que desde Josué não acontecia algo igual. Olha quantos anos, quanto tempo se passou desde Josué até Neemias, ou seja, havia mais de 1000 anos que a festa dos tabernáculos não havia sido realizada com tanta fidelidade à Escritura. Mais de 1000 anos se passaram. E essa festa, queridos, ela era importante. Como os irmãos sabem, a festa dos tabernáculos, ela lembrava não apenas a colheita, mas também a peregrinação do povo durante o seu êxodo no deserto. Em ambas as situações, queridos, há uma característica que nos chama a atenção. Tanto na festa, na celebração da colheita, quanto na peregrinação no deserto, o povo era totalmente dependente de Deus. Se quisermos, queridos, se quisermos restauração para nossas vidas, se quisermos restauração, reconstrução, transformação para nossas igrejas, precisamos buscar, queridos, não as novidades desse mundo, não aquilo que dizem que dá certo, aquilo que dizem que é uma fórmula mágica, é só fazer que a sua igreja vai crescer. Não, queridos, mas nós precisamos nos voltarmos todos os dias para a palavra. Neemias fala, no versículo 10, ali no finalzinho, a alegria do Senhor é a nossa força. E no final do versículo 17, ele vai dizer, e houve muito grande alegria. O mundo, queridos, está atrás de alegria. O mundo está atrás de felicidade. Hoje podemos dizer, sem dúvida alguma, que nós vivemos uma ditadura da felicidade. Não importa o que você faz, não importa o que você acredita, o importante é você ser feliz. O importante é a sua felicidade. Ainda que isso doa, ainda que isso machuque, ainda que isso prejudique os outros, o importante é a sua felicidade. É isso que o mundo prega nos dias de hoje. Mas, queridos, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela é resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado, ele nos entristece, o pecado, ele nos adoece, o pecado, ele nos cansa, mas a obediência à palavra de Deus traz alegria. Alegria que não podemos compreender, alegria que excede todo o nosso entendimento. Um povo alegre é um povo forte. Daniel vai dizer isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias nos afirma, quando você está alegre, a força de Deus é o que nos move. Que possamos, queridos, nessa noite, aprender, sobretudo, a nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Não apenas sermos conhecedores, não apenas sermos estudiosos, mas sermos obedientes à palavra. A restauração que você tanto deseja, a transformação que você busca, que você sonha para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, começa, queridos, com a sua submissão à autoridade das Escrituras. Quando nos submetemos a essa autoridade, queridos, a transformação acontece, não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito que há em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e nos ajude
e nos transforme diariamente, constantemente, à medida em que nós nos submetemos a essa autoridade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir ao caminho da submissão à Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir não apenas, ó Deus, ao conhecimento, mas ao conhecimento aliado à obediência. Que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, certos, ó Deus, de que a alegria procede da obediência. A verdadeira alegria que há em Cristo Jesus procede da obediência à Tua palavra. Que seja essa a razão, aquilo que nos move, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos atrai, a Tua palavra, o Verbo encarnado, Cristo glorificado, crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou pelos nossos pecados, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.